Muito bem. Então, com vocês, a mentoria com Flávia Cortinoves. Uma salva de palmas e o palco é seu. Bom, eu diria que quando a gente recebe um diagnóstico que um filho tem deficiência, seja lá em que momento for, ou na barriga, ou no parto, que foi o meu caso, ou alguns anos depois, a gente começa uma corrida desenfreada. E quem é mãe sabe disso. A gente começa a busca pela estimulação precoce, dos exercícios, dos terapeutas, de tudo aquilo que é possível que cada um possa realizar. Ou não é, gente? E aí a gente vai focando em tudo aquilo que ele precisa para se desenvolver, em que ele precisa para alcançar o que a gente chama de padrão, o que a gente chama de, que a sociedade costuma dizer, que é o que a gente está acostumado a ver. Mas a gente esquece um importante passo nessa história, nessa caminhada, nessa trajetória, desde pequenininho, que é como a gente vai calibrando o nosso olhar para tudo aquilo que falta. Está falando mal, está andando mal, está se equilibrando mal, está sentando mal. Tudo que é aquém daquilo que está no padrão, a gente foca. E foca muito. E não foca só com o filho com deficiência, não. Se você tem um filho que vai muito bem em história e muito mal em matemática, onde que a gente foca? Fala aí, gente. A gente foca na matemática, e a gente vai atrás de explicadora, não é? Dá um jeito de ter aula com o vizinho, faz grupo de estudo. A gente se vira naquilo que falta. E aí ele vai muito bem de história. A gente foca em história? Não. Está indo bem. A vida adulta de cada um de nós, que a gente escolheu trilhar pelo aquilo que a gente tem de melhor ou aquilo que é a minha maior fraqueza? Aquilo que a gente tem de melhor. E por que será que a gente não tem esse olhar? Por que será que a gente não caminha pelo aquilo que a gente tem de talento? E foi essa reflexão que nós, da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do Rio de Janeiro, fizemos. Será que a gente sabe quais são os talentos de cada usuário nosso, de cada pessoa que a gente atende? Será que a gente sabe do que ele gosta, do que ele não gosta? Aquilo que ele já fez na vida, aquilo que ele fez e odiou. Tem coisas que a gente faz e não gosta? Tão importante quanto saber o que a gente gosta, é saber o que a gente não gosta. E quando a gente descobriu na secretaria que a gente não sabia responder a essas perguntas, a gente falou, então o que a gente faz não está legal. Como é que a gente constrói a vida adulta sem saber quais são os caminhos que a gente vai dar e oferecer para cada pessoa? As pessoas são totalmente diferentes. Aliás, nós somos 7,5 bilhões de pessoas diferentes. E se nós não soubermos exatamente o que cada um deseja, qual é o sonho de cada um, como é que a gente vai construir o caminho do trabalho? Como é que a gente vai construir o caminho da independência, da autonomia? Com toda certeza não é focando em algo que não dá prazer. A gente já entendeu que a vida adulta é feita com base naquilo que a gente gosta, daquilo que nos dá prazer. E foi então que a gente chegou, que a gente ia transformar aquilo que a gente tinha de oficinas protegidas, que nada mais eram do que oficinas em que as pessoas participavam, né, periodicamente, da modalidade de jardinagem ou sociopedagógica, e outras. Porém, essas oficinas não davam a possibilidade das pessoas se reconhecerem, entender exatamente quais são as preferências. Porque se você não gostasse de jardinagem, ou se você não gostasse de fazer um trabalho, né, de artesanato,
você não tinha possibilidade de experimentar. E é assim que a gente fez essa virada de chave, através desse grande workshop que passou aqui, onde a gente trouxe mais de 100 profissionais, todos eles relacionados à vida adulta da pessoa com deficiência, para que a gente pudesse, então, começar a construir aquilo que é bem parecido com o que a escola faz, ou deveria fazer, que a Cissa trouxe, que é o planejamento centrado na pessoa. É aí que a gente pegou os nossos usuários da área de empregabilidade e fomos fazer entrevistas, experienciar outras atividades, conversar com a família e entender a realidade desse jovem, para que aí sim a gente pudesse construir esse planejamento para a vida adulta, o planejamento centrado na pessoa. E esse planejamento centrado na pessoa, ele é totalmente diferente de um e de outro, porque nós somos totalmente diferentes. Isso tudo já é uma realidade aqui no Rio de Janeiro. E a gente sabe que é só o comecinho. A gente sabe que a gente ainda tem muito que trilhar. E, inclusive, nós vamos trazer também para essa casa aqui do Planetário, em novembro de 2022, o 7º encontro de emprego apoiado nacional, viu, Gladson? E é isso, gente. Na verdade, para terminar essa fala, para que vocês entendam qual é, né, o que temos aí pela frente, o que a gente já vem construindo, eu gostaria de deixar um vídeo. Eu não sei como o Alex deixou lá. É o vídeo que eu te mandei hoje. É um vídeo que eu gravei para o Cromossomo 21 em 2018, mas eu me deparei com ele essa semana, eu nem sei por que motivo, mas eu falei, gente, está tão conectado com a minha fala, eu acho que eu vou resgatá-lo e trazer para 2022. Mas, para quem não conhece a metodologia do emprego apoiado, eu gostaria de convidá-los para entrar no site da ANEA, da Associação Nacional do Emprego Apoiado aqui no Brasil, que foi fundada em 2014, e tem ajudado a difundir esse conhecimento em todo o Brasil. Inclusive, em 2019, a ANEA escreveu um projeto de lei, que está lá para ser votado, que é regulamentando aquilo que a gente chama do artigo 37 da LBI, que diz exatamente sobre o emprego com apoio. Então, está lá para ser votado, ainda não entrou em pauta. E de qualquer maneira, eu vi, né, nesses últimos 5 anos, um crescimento muito, muito grande de experiências, de jovens que estão entrando e se mantendo no mercado de trabalho através da metodologia do emprego apoiado. Alex, está aí? Quase, está entrando. Entrando. Então, quem sabe faz ao vivo aí, né? Quem sabe faz ao vivo. E a Secretaria também, pessoal, continua com toda certeza realizando as suas oficinas. A gente tem um outro programa separado da empregabilidade, que chama-se Centro de Convivência, que antes tinha 3 oficinas, hoje tem 7 oficinas. A gente tinha 200 pessoas até 2020, hoje a gente tem mais de 550 pessoas nessa atividade. A área de empregabilidade está com cerca de 150 pessoas, profissionais, que estão em busca do seu primeiro trabalho, ou estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, que já estão recebendo o apoio do que a gente chama aqui na Secretaria, a Cissa diz que chama-se o agente de apoio escolar, aqui na Secretaria a gente chama agente facilitador de inclusão. Ele é um facilitador desse processo, tanto para a entrada quanto para a permanência do mercado de trabalho. Pessoal, e se nós não conseguimos deixar a reflexão final, não tem problema, foi um prazer. Espera que a gente está tentando, nós não desistimos ainda. Quando pedem para a gente se apresentar... Aí, vai dar certo, vamos lá. Atenção, atenção. A gente sempre se apresenta falando aquilo que a gente tem de melhor. Obrigado. A gente vai falar sobre aquilo que a gente sabe fazer, sobre as nossas qualidades, qualificações, sobre as nossas experiências.
enfim, tudo aquilo que a gente tem de melhor. Mas por algum motivo, quando a gente fala no mundo da deficiência intelectual, tudo isso muda. É como se fosse uma chave que mudasse da farta para a falta. Desde 2013, eu trabalho na área de capacitação e inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. E a maioria das pessoas que fazem o primeiro contato comigo são pais. E esses pais apresentam seus filhos assim: meu filho não sabe escrever, meu filho fala muito mal. Ih, minha filha é muito imatura. Ele não vai conseguir fazer isso. Enfim, é um olhar tão cheio de julgamentos e tão focado em preconceitos. Se eu tiver que contratar alguém, aliás, se todos nós tivermos que contratar alguém, a gente não vai contratar pela falta, a gente vai contratar pela farta. É assim que o mundo funciona. E por que será que os pais têm esse primeiro olhar? Que tal a gente mudar essa chavinha da falta para a farta? Essa é a Flávia Cortinoves. É isso, que a gente foque mais na farta. Que a gente foque na farta não somente na vida adulta, mas desde que nossos filhos são pequenos. Porque é a partir do primeiro dia que essa criança chega em casa que a gente começa a construção da vida adulta. Não é aos 18, aos 15, aos 20 anos. É no primeiro dia que essa criança chega em casa. Uma salva de palmas para Flávia Cortinoves. Sempre muito pontual, assertiva. Ela que também é uma das pessoas que eu mais respeito aqui no Brasil, que faz um trabalho inclusive muito bacana. Ela que também é mãe do Rafinha, um beijo pro Rafa, que acho que é um dos grandes motivos da Flávia ser essa mulher incrível que luta diariamente para a inclusão acontecer na prática, né, Rebeca? Sim, essa parte do emprego, eu lembrei de um depoimento de uma pessoa com deficiência, uma colega minha, que ela falou que ela desistiu de fazer entrevistas porque eles queriam de imediato, não acreditando nas habilidades dela, mas para tampar cotas, desqualificando todo o que ela tinha de estudo. Então, acho que é importante falar para os profissionais das empresas o quanto é importante pontuar, focar nas qualificações das pessoas com deficiência para a inclusão no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, quando eu fiz algumas entrevistas de emprego, era muito esse sentido de botar... Eu sou formada em Direito, e era para fazer em 2 entrevistas era para fazer coisa que não tinha nada a ver com a minha qualificação, e sendo que tinha vaga para a minha qualificação. E também eu vejo muito essa parte do não crescimento da pessoa com deficiência no seu próprio cargo, justamente pela não qualificação. Mas pelo olhar. Pelo olhar. E aí a gente fala muito da sociedade, gente, mas a sociedade é cada um de nós. Somos nós que formamos a sociedade. Nós, pessoas sem deficiência, pais, irmãos, tios, não somos nós que formamos a sociedade. E aí, Rebeca, a gente infelizmente tem um histórico de séculos e milênios de exclusão. A nossa formação histórica, né? E somos nós que temos que fazer essa diferença, na posição que a gente ocupa. Então, a gente não pode simplesmente olhar e falar, ai, que sinto muito. A gente tem que ser anticapacitista, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que lutar para que a gente, de fato, possa trazer o olhar para as potencialidades, as qualidades de cada um. Porque, gente, a única certeza que a gente tem é que a gente não é bom em tudo. Alguém se acha bom em tudo? Impossível. As pessoas têm deficiência e têm as suas limitações, mas também têm milhões de qualidades. E eu não vou contratar a Rebeca pelo que ela não tem. Mas, se ela é advogada, isso me interessa. Muito. Porque essa qualidade da Rebeca me interessa. Porque ela é advogada. E é assim que a gente vai juntos transformando. E cada um de nós que está aqui, se a gente for lutar juntos, se for fazer essa caminhada de forma convergente, se formos realmente, como vocês estão trazendo a fala por vocês mesmos, pelas pessoas, aí sim, gente, eu diria que a gente chega muito mais rápido no ponto final. E aí, Alex, a gente não vai precisar fazer inclusão na prática. Vai ser inconsciente, vai ser nas nossas atitudes. A gente vai parar de estranhar o que é diferente, né? Sabe, no mercado de trabalho, eu costumo falar que, na verdade, não é inclusão,
é reconhecimento da pessoa, de toda a bagagem que ela traz. Quando veio esse caso para mim, essa minha amiga comentou comigo, veio isso automaticamente na minha cabeça, que as pessoas acham que uma obrigatoriedade de inclusão, quando na verdade é uma pessoa comum, uma pessoa ali com deficiência, que quer uma qualificação, que está qualificada e quer a vaga dela, e não uma urgência para tampar uma cota. E aí, só complementando o que você trouxe, quando a gente fala dessa tecnologia social, que é o emprego apoiado, ele contribui muito, muito para as pessoas que precisam de algum nível de apoio para entrar e ficar no mercado de trabalho. Porque, muitas vezes, a gente não tem um mercado de trabalho justo, porque os modelos tradicionais não contemplam toda a diversidade humana. E não é só relacionado à deficiência, tem pessoas que precisam de algum apoio. A gente vai ter um evento sobre emprego apoiado agora há pouco. A gente até recebeu uma mensagem do Fernando Heidrich aí, né? Que pediu para divulgar. Então, você sabe quando é que vai ser o evento? Você me ajuda aí? Dia 9 Helena? e 10 de novembro, aqui na Casa do Planetário da Gávea. É isso mesmo. Então, tá todo mundo super convidado. Um evento que vai ser realizado aqui e tenho certeza que vai ser incrível.